Deus tem nos chamado para um novo tempo em 2025. Porque 2025 para nós será ano de reformar. Pastor, mas a gente já não começou a reforma aqui do patrimônio? Já. Mas 2025 é o ano quando nós iremos dar passos largos nesse processo de reforma de toda a infraestrutura, como nós já aprovamos o projeto de reforma. E se você tem curiosidade de saber, está lá nas nossas mídias sociais, a maquete virtual de como ficará todo esse patrimônio que nós já começamos a reformar, embora não esteja ainda aparecendo, porque essa reforma nós começamos de dentro para fora. Tem muita gente buscando fazer uma reforma de fora para dentro. Mas uma reforma que começa de fora para dentro é uma reforma que vai custar muito mais caro. Porque algumas coisas extremamente importantes e que demandam um custo importante e que demandam um desprendimento importante é aquele que começa de dentro para fora. Porque muitas vezes aquilo que é chamado como reforma e que começa de fora, nada mais é do que uma mera maquiagem. Você quer uma reforma ou você quer uma maquiagem? Tem muita gente maquiando. Muitas vezes eu fui a algumas casas em que as pessoas, não é porque não tinham dinheiro para comprar um novo ou para mandar reformar, mas era mais fácil. O sofá rasgou uma parte, ou manchou uma parte, então pegou-se um lençol, pegou-se lá um tecido e jogou-se por cima e colocou-se algumas almofadas. Aquilo que era para ser provisório acabou apenas sendo uma maquiagem, uma reforma exterior, mas o interior continuou estragado, feio. Não foi reforma. Reformar é preciso. E eu quero te falar da parte de Deus nessa noite, a respeito da reforma que transforma. Diga depois de mim, a reforma que transforma é a reforma que começa no coração. A primeira coisa que precisa acontecer é o coração ser reformado. Muitas vezes nós estamos acomodados, acostumados com a coisa do jeito que ela está, porque o nosso coração não está na reforma. Nosso coração está acostumado ou está acomodado. Também por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer: não vos conformeis com o estado de coisas como elas estão, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento. A reforma que transforma é aquela que começa onde? No coração. Vamos ler então 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, na NVI. Acompanhe, por favor, e leia comigo 2 Crônicas 7, 14, conforme está lá no telão. Eu vou pedir para você ler com a mesma disposição com que você falou pela terceira vez o tema do ano que vem. Então vamos lá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome.
Tem povo aqui que se chama pelo nome do Senhor? Então diga, eu sou parte do povo de Deus. Você é do povo de Deus? Diga amém. Diz o Senhor, se o meu povo, não é se o povo, não é se a população, não é se a nação, Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2025, ano de reformar. Amados, vivemos num tempo de profunda crise na nossa nação, que é reflexo do afastamento de Deus. Nossa sociedade enfrenta uma inversão completa de valores. O que é errado é exaltado e o que é certo é desprezado e até criminalizado. Bandidos são libertados enquanto inocentes são punidos. A corrupção apodrece as nossas instituições, os princípios que sustentaram a nossa nação estão sendo ignorados. E a razão de tudo isso é que os cristãos foram se afastando de Cristo, passando a viver sob a religiosidade e não compromissados com os princípios e valores estabelecidos por Deus em sua palavra, a Bíblia Sagrada que a cada dia vem sendo menos lida, ocasionando a ausência de testemunho e exemplo para os demais, sobretudo para os mais novos. Por que é que se necessita reformar alguma coisa? É porque ela foi deteriorada. Deteriorada pelo tempo, deteriorada pelas intempéries, deteriorada por um acidente. Então se faz necessário reformar. Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor Deus fala pela boca do seu profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Essa fala do Senhor ao seu povo se deu no contexto de uma severa repreensão contra Israel por causa da sua infidelidade a Ele, o Deus vivo. Esse versículo, amados, ele faz parte de uma mensagem que é profética, em que Deus acusa os líderes espirituais e o povo pela negligência em relação à sua palavra e ao relacionamento com Ele. Não só o povo, mas os líderes espirituais tinham se afastado de Deus, estavam sendo negligentes em viver a palavra de Deus, em dar a Deus adoração verdadeira, genuína. Então eles começaram a sofrer circunstâncias adversas, crises, invasões, carestia. E por quê? Porque o povo não estava mais buscando conhecimento dos princípios e valores da palavra de Deus, nem se aplicando mais à oração, nem se aplicando mais à adoração genuína. Como muitos estão fazendo, ainda que entrando pelas portas da igreja, ainda que participando de um culto, mas o fazem de modo religioso, por mera religiosidade, não por sincera adoração. Porque quando saem porta fora, não vivem como quem tem Jesus no coração. Em nosso tempo, cada dia que passa aumenta a violência, aumenta a insegurança pública. Que coisa terrível é o ambiente social que nós estamos vivendo. No sábado passado, nas proximidades de onde eu moro, um motorista de aplicativo pega uma moça no aeroporto. Ela chega na cidade. Ela está vindo para passar o Réveillon aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou lá na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro dia dela na cidade do Rio de Janeiro. Ela não era daqui do estado. O motorista do aplicativo está na avenida principal daquele lugar, mas
o GPS manda ele entrar numa determinada rua, ele não conhecia aquela área. Ele entra dentro de uma comunidade. E um bandido, traficante, munido de um fuzil, atira contra o veículo. 3 tiros. Um atravessa o pescoço do motorista e atinge a moça passageira, que é assassinada. Perde a sua vida. 30 e poucos anos. Uma contadora tem sua vida ceifada pela insegurança civil que nós estamos vivendo. Isso é uma tragédia do Rio de Janeiro, da cidade. É diferente aqui em Belford Roxo. É diferente se alguém deixando a Joaquim da Costa Lima sem querer entrar no Castelar, ou entrar na Palmeira, ou mais lá na frente vai parar dentro da Guaxa. É diferente. É o estado de coisas que nós estamos vivendo, e muitos de nós já estamos nos tornando, ou já se tornaram insensíveis a essa realidade desgraçada. Quantos são aqueles que estão deixando de ir ao culto das suas igrejas, de domingo à noite, porque não se sentem seguros de chegar à igreja, ou depois de voltar e chegar em sua casa, com medo do assalto? Todos os dias nós vemos as nossas leis serem desrespeitadas por quem as deveria fazer serem respeitadas. Nós, cidadãos, temos nos tornado prisioneiros dentro das nossas casas, enquanto os bandidos gozam de liberdade para cometerem crimes. Nossos representantes legislativos vêm sendo oprimidos, presos e tendo a sua representatividade suprimida por ameaças daqueles que deveriam fazer protegida a democracia sob a falaciosa ação em proteção da democracia. Democracia de quem? Para quem? Que democracia? A economia do país está sendo dilapidada, a imoralidade é crescente, os ambientes acadêmicos se tornaram máquinas de lavagem cerebral para a criação de jovens militantes políticos de uma ideologia nefasta, analfabetos funcionais estão saindo das universidades, usuários de drogas, depredadores do patrimônio público, que é o que se tornaram os campos universitários públicos. A vida, a família, a inocência da criança, a pureza dos adolescentes e dos jovens tem sido colocada sob risco constante numa absurda inversão de valores por uma ideologia maldita que desfigura o ser humano e o empobrece moral, ética e espiritualmente, fazendo da pessoa um hedonista, adicto da promiscuidade, da jogatina, e fazendo da sociedade um ambiente antropocêntrico, doente, canceroso, condenado à morte, ao caos. Diante disso, muitos perguntam: o que podemos fazer? Quem tem o poder para fazer isso ser diferente é o juiz, é o legislativo, é o prefeito, é o governador, é o presidente. Mas quando olhamos para todos esses, o que nós encontramos é o quê? Corrupção. E confrontados com essa realidade, a pergunta se faz novamente: o que a gente pode fazer? Como cristãos, amados, nós não podemos apenas assistir passivamente o que está acontecendo. Muito menos esperar que a transformação, que a reforma venha por uma personalidade que expose o ideal, que defende a vida, porque não acontecerá assim.
Deus nos chama a sermos agentes de transformação e não sermos assistentes da transformação. É preciso uma reforma urgente. Uma reforma urgente para Belford Roxo, uma reforma urgente para o estado do Rio de Janeiro, uma reforma urgente para o Brasil. A reforma que a nossa nação precisa, amados, ela começa no coração de cada cristão, pois a mudança verdadeira inicia no microcosmo do indivíduo e se expande para o macrocosmo da sociedade. 2 Crônicas 7,14, que nós lemos, deve ser o nosso norte. Deus está nos conclamando, nos chamando o povo, o seu povo nessa nação, o seu povo aqui em Belford Roxo, o seu povo aqui nessa igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não é possível ficar pensando mais que o problema que está afetando o outro, meu próximo, não chegará a mim, porque já chegou. E só vai piorar. A menos que a reforma comece. Considerando essa palavra do Senhor e o conclamar dele a que nos lancemos à reforma, primeira coisa, é preciso reconhecer a crise e a sua raiz espiritual. Precisamos parar com essa coisa de dizer, é a corrupção, é a ladruagem, é o crime. Mas onde está essa raiz? Onde está a raiz de tudo isso? Ela é espiritual. Porque não é só a corrupção, não é só o crime, é também a omissão. A palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. É muito fácil para nós apontarmos o crime do bandido, apontarmos os desmandos do governo, apontarmos o autoritarismo do judiciário, mas não falarmos da nossa omissão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é preciso reconhecer a crise e a sua raiz espiritual, amados. A crise que enfrentamos não é apenas política, econômica ou cultural, ela é espiritual, porque todo pecado significa que Deus não foi considerado. Na verdade, nem se pensou nele. Os sintomas são claros, porque é o que eles são. Corrupção é sintoma. Violência é sintoma. A desvalorização da vida e destruição dos valores familiares são sintomas. Mas a raiz está na rejeição de Deus. A Bíblia nos adverte, Oséias capítulo 4, 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Pergunta para quem está do teu lado aí, só para certificar de que ele não está cochilando. Você tem conhecimento de Deus? Pergunta para ele o quanto você conhece de Deus. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Deus não está dizendo o povo. O Senhor não está dizendo a nação. O Senhor está dizendo o meu povo. Aqueles que são chamados pelo meu nome, aqueles que dizem eu sou cristão, aqueles que dizem eu recebi Jesus como único eterno suficiente Salvador, faz o quê?
Me lembro que quando garoto, eu ia para a escola, nós tínhamos carteirinha de estudante. Parece que isso não existe mais. E nós tínhamos que, para entrar na escola, apresentar a carteirinha, e tinha alguém que era um inspetor de disciplina, que ficava com carimbo, e naquele dia, daquele mês, que era o dia daquela aula, ele carimbava. E ai de mim se eu chegasse em casa sem o carimbo na caderneta escolar, porque isso significaria que eu gazetei a aula. Eu saí de casa para ir para a escola, mas não fui. Tem muita gente que está indo à igreja, participando de culto, carimbando a carteirinha, mas não está prestando atenção na aula. Volta para casa com a carteirinha carimbada, cheque. Como é que fala? Está pago, mas não prestou atenção na aula. Foi um assistente de culto. Nada diferente de quem vai num show, quem vai num teatro, quem vai num cinema. Não participa, apenas assiste. Tem muita gente que vai no cinema e sai de lá contando o filme todinho. Sabe contar o filme todo. Mas pergunta para quem está do teu lado aí, o que foi que o pastor pregou domingo passado? Não, não pergunta não, ele vai passar vergonha. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus sempre permitiu que crises servissem como um chamado ao arrependimento. Em Neemias, quando Jerusalém estava em ruínas, Deus não mandou Ciro ir lá com todo o seu aparato, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza e mandar reconstruir Jerusalém, não. Ele virou para aqueles que eram do povo de Deus e disse: vocês querem voltar para reconstruir Jerusalém? Pode voltar. Jerusalém estava em ruínas e foi o povo de Deus que se mobilizou para reconstruir. Da mesma forma, amados, hoje a restauração da nação, a reforma dessa nação, a reforma de Belfort Roxo, a reforma do estado do Rio de Janeiro, começa conosco, os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que recebemos Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e por esta razão nosso nome está escrito no livro da vida. Mas quantos de nós estão confortáveis? Meu nome está escrito no livro da vida, glória a Deus, aleluia. Eu vou ao culto com a minha carteirinha, vou receber meu carimbo, vou entregar meu dízimo, a tesouraria vai colocar lá e dizer assim, cheque, está tudo certo, e vou para casa. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que nós devemos fazer? Primeira coisa é reconhecer a crise espiritual. Mas diga depois de mim, por favor, a crise espiritual. Agora pensa antes de repetir, é por minha causa. Quem de nós tem coragem de admitir que a crise espiritual é porque eu não oro como eu deveria estar orando? A crise espiritual é porque eu não leio a Bíblia como deveria estar lendo para conhecer a palavra de Deus e para reavivar em mim os princípios e valores da palavra de Deus pelos quais eu devo viver. A crise espiritual está em mim, porque eu deveria estar sendo sal e luz e fazendo diferença com meu testemunho onde quer que eu vá. Você tem coragem de admitir? Porque o Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sabe o que significa isso? Reconhecer que a crise espiritual se deve à sua falha, por sua causa, por sua responsabilidade.
Se a reforma não começar em mim, não haverá reforma lá fora. Na roça, no meu tempo de garoto, lá em casa não tinha energia elétrica. Nós usávamos lamparina e lampião. E eu não sei se você sabe, então se você não sabe, você vai aprender agora. Nós pegávamos uma lata, fazíamos um furo na tampa, enchíamos aquela lata com querosene, pegávamos um cordão de algodão grosso, da grossura de um dedo, comprido, enfiávamos ele dentro daquela lata cheia de querosene e deixávamos ele um pouquinho. O querosene embebia aquele cordão e os gases daquele querosene dentro daquela lata começavam a fazer o querosene embeber aquele pavio, e então acendíamos com fogo, é claro, o pavio, e aí a luz iluminava todo o lugar. Mas o lampião ou a lamparina, ela não poderia ficar o tempo todo acesa, sem que, quando depois de apagada, acendendo novamente, ela viesse a gerar a mesma iluminação de antes. Por quê? Porque agora aquela parte do pavio tinha sido carbonizado e nós tínhamos que fazer uma reforma no pavio. E qual era a reforma? Nós tínhamos que cortar aquele pedaço e jogar fora e puxar um pouquinho do pavio para começar um fogo novo, que iria dar a claridade necessária. Amados, a reforma tem que começar na gente. Se você está sendo um pavio carbonizado, maculado pela revolta, pela ira, pelo rancor, pelo ressentimento, pensando que a solução só se pode dar se vier algo violento, como eu tenho ouvido muitos falarem, está redondamente enganado. Porque a reforma precisa começar no seu coração e no meu. Nós devemos reconhecer a crise espiritual, porque isso é o primeiro passo, e essa crise espiritual é nossa. É de cada um de nós, de per si. É no microcosmo, para que assim reformados possamos provocar reforma no macrocosmo, que é o ambiente em que a gente está. Não podemos culpar apenas o sistema ou as autoridades, nós precisamos avaliar a nossa própria conduta e atitude. Nós estamos vivendo como verdadeiros seguidores de Cristo? Você está sendo um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo? É isso que você fez ao longo de todo o ano de 2024? Segundo, nós somos chamados à responsabilidade pessoal e coletiva, porque diz o Senhor, e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Amados, o texto deixa claro, a responsabilidade recai sobre mim, sobre você, que dizemos que somos o povo de Deus. Hoje pela manhã eu fui ao mercado, lá perto de casa. E quando eu cheguei, já era por volta de 10 horas da manhã, eu parei o carro, não é um mercado muito grande, ele tem algumas vagas de estacionamento na frente do mercado, uma ruazinha que sai para lá, e a outra que entra por aqui,
os carros têm que vir por aqui e sair por lá. Então eu vim e percebi que todas as vagas estavam ocupadas. Eu parei aqui na entrada, liguei o alerta e fiquei esperando que alguém chegasse com as compras para liberar alguma das vagas. Mas havia 3 vagas livres, todas as 3 com placa, vaga de idoso. E havia ainda outras 2 vagas com placas que diziam deficiente físico, cadeirante. E eu parado ali, esperando que alguém viesse, porque embora alguns insistam em dizer que eu já entrei na terceira idade, com os meus 60 anos, eu não tenho uma carteirinha nem a credencial para parar lá na vaga de idoso. Então eu estou aqui esperando. E eis que vem um carro entrando pela contramão, do lado de lá. E quando ele entra, já está fazendo errado, ele está entrando pela contramão. E quando ele entra, primeira vaga que ele vê, ele coloca o carro. E a vaga era de idoso. E quem sai do carro? Um homem aparentando uns 37, 40 anos no máximo. De repente, um outro carro me corta aqui à esquerda e entra na vaga de cadeirante. Eu estou esperando sair o cadeirante de dentro do carro. E me sai um senhor aparentando uns 50 anos. Daqui a pouco, um outro carro me corta, na minha frente. E eu fiquei imaginando, você não vai entrar na minha frente, vai? E quando surgiu uma vaga, ele não me respeitou ter chegado primeiro, ele entrou na vaga. E eu pensei 2 vezes, se eu deveria ir lá reclamar com ele, ou se eu deveria ficar ali orando por ele, porque ele certamente era uma secla do capeta que precisava de libertação. Se cada um deles fosse entrevistado, talvez alguns deles dissessem, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, eu sou conservador, mas é corrupto. Talvez algum deles fosse membro de uma igreja cristã evangélica. Amados, o texto deixa claro que a responsabilidade recai sobre o povo de Deus. Você tem vivido santidade? Você tem sido alguém que quando dobra o joelho e começa a orar, por 5 minutos que seja, o céu para te ouvir. Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Se queremos transformação na sociedade, ela deve começar em nós. Somos chamados a nos humilhar, reconhecer a nossa dependência de Deus. Orgulho e autossuficiência nos afastam da verdadeira reforma. Devemos orar e buscar a Deus. A oração, amados, é o motor da transformação. Avivamentos históricos começaram quando cristãos se uniram em oração fervorosa. Converter-se dos maus caminhos, diz o Senhor, a mudança externa, ela começa com a mudança interna. Não há reforma nacional sem arrependimento pessoal. Jesus nos chamou a sermos sal e luz, Mateus 5,16, 13 a 16. Isso significa viver de forma distinta, influenciando a nossa família, influenciando a nossa vizinhança, influenciando a comunidade onde vivemos, influenciando o ambiente social e que nós compartilhamos, influenciando o nosso Estado, influenciando a nossa nação com os valores do reino. Não com a ideologia política, por mais certa que ela seja. Imagine o impacto se cada cristão em nossa nação decidisse hoje viver com integridade absoluta, amar o seu próximo e ser fiel a Deus. Mas tem tanto crente ladrão roubando de Deus no dízimo.
Tem tanto crente omisso. E gosta de entrar na igreja do só vitória, porque é a pregação de que Deus vai fazer, porque Deus é o supermercado gospel do céu. Está enfermo, busca oração, porque a oração do homem de Deus. E você sabe o que é pior? Hoje com as mídias sociais, irmão, como nunca a palavra de Deus vai se cumprindo. Não há nada que fica escondido debaixo do sol, é ou não é? Aí mostra aí esses camaradas que estão aí, esses pregadores do evangelho, eu disse. O evangelho do eu. Que estão expulsando demônio, que estão curando pessoas. Estão aí as mídias sociais para mostrar a falcatrua, a mentira. Não que o Senhor Jesus não tenha poder para curar, não que não haja poder no nome do Senhor Jesus, é que eles são mentirosos, são charlatães. Mas sabe o que é pior? Embora esteja na mídia, ao alcance de todos, e quando é escândalo, amigo, não fica sem que todos saibam, a maioria sabe, continuam frequentando essas igrejas, em busca do milagre. O que tem na cabeça dessa gente? Amados, se cada cristão em nossa nação, verdadeiros cristãos, decidisse hoje viver com integridade absoluta, amando ao próximo e sendo fiel a Deus, que coisa extraordinária será esse país se isso acontecer. Terceiro, a promessa de Deus, a reforma é garantida. Pois diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O apóstolo Tiago diz assim, vocês pedem e vocês não recebem, porque tem muita igreja orando, pedindo a Deus um milagre, a transformação e a reforma dessa nação. Tem muito crente indo para a igreja, participando de reunião de oração, e há sempre a oração pedindo pelos líderes, pelas autoridades, e a coisa não muda. E o apóstolo Tiago diz assim, mas sabe por quê? É porque vocês pedem mal. Não é porque vocês não estão pedindo, é porque vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo com segundas intenções. Vocês estão pensando, vocês estão orando, pedindo para satisfazer os interesses pessoais que vocês têm. Vocês não estão orando pensando no reino. Vocês estão orando, mas não pensando naquilo que é a vontade de Deus. No fundo o que vocês querem é, Senhor, abençoa, Senhor, que o governante isso, que o legislador aquilo, que essa nação, mas daqui a pouquinho é só é o meu milagre, é o milagre do meu filho, é o socorro dessa situação. É como se, para justificar o milagre que eu quero, eu vou orar também pedindo para os outros, um pouquinho. Quero te fazer uma pergunta, confiando que você será honesto consigo mesmo. Se nesse exato momento eu dissesse, irmãos, nós vamos agora orar só para agradecer a Deus o ano de 2024. Você já passou por isso, né? Você acredita que você conseguiria orar só agradecendo, sem pedir uma coisinha na sua oração? Porque a gente já se tornou viciado em oração, que nada mais é do que pedir. Faz o teste, se você nunca fez. A promessa de Deus é de ouvir do céu e perdoar os pecados e sarar a terra. Mas ele coloca a condição para isso antes. Vocês têm que fazer a reforma.
tem que parar de pedir para Deus fazer reforma. E é por isso que ela não veio. Porque a reforma começa em mim, e eu estou pedindo para Deus fazer reforma. Eu estou esperando que a sociedade mude pela intervenção de Deus, mas Deus está dizendo, ela mudará quando a intervenção for no seu coração, quando você for diferente. Aí eu vou intervir para fazer o que você não pode. Apesar disso, amados, Deus não é indiferente à nossa crise. E Ele está dizendo, Ele está pronto para agir, mas a ação do Senhor está condicionada à nossa obediência. Quando o povo de Deus se humilha, reconhece seus pecados, confessa seus pecados, muda a sua maneira de agir, se submete à transformação que se faz necessário dentro de si, reforma os seus conceitos e a sua disposição para estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que honra e agrada ao Senhor. Então o Senhor promete, primeiro, ouvir dos céus. Deus não ignora o clamor de um coração quebrantado, diz a palavra do Senhor, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Segundo, Ele promete perdoar os pecados. A restauração começa com o perdão dado por Deus, mediante o arrependimento sincero do pecador que confessa e deixa o pecado. Terceiro, Ele promete sarar a terra. Isso inclui a restauração espiritual, moral, econômica e social. O impacto cumulativo da obediência individual, amados, resulta em transformação coletiva. Quando o povo de Deus se posiciona, o Senhor transforma famílias, o Senhor transforma comunidades, o Senhor transforma nações, como nós já vimos, e a história está aí cheia dos registros disso. Olhemos para o passado e veremos isso ao longo de toda a história, e uma boa fonte disso está lá no livro de Juízes, vá lê-lo. Como é que nós podemos ser parte dessa reforma? Se é que você ainda não entendeu, eu vou buscar desenhar. Primeiro, assumindo responsabilidade e compromisso individual. Diga, eu sou responsável. Eu não estou te obrigando a dizê-lo, mas se você reconhece isso, diga, eu sou responsável. Diga, eu é quem tenho que estar comprometido. Se você entendeu e reconhece, diga, o compromisso tem que ser meu. Portanto, primeiro, ore intencionalmente. Mobilize-se em oração. Participe dos grupos pequenos. Participe das reuniões de oração que a igreja realiza. Mas, sobretudo, ore pela nação, ore pelo município, ore pelo estado, ore pelas autoridades, mesmo que você discorde delas, como Paulo instruiu em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, ele pode ser corrupto, ele pode ser uma pessoa desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus, ele pode estar sendo um agente de Satanás para impor o sofrimento à nação. Deus intervirá. Se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados e voltar para mim a sua face. Segundo, haja localmente, sirva a comunidade, seja um exemplo de ética e compaixão. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que você tem feito pelo próximo? Você devolve o dízimo? Você não está fazendo nada. Você está entregando uma oferta? Já começou a fazer alguma coisa, mas isso só não é suficiente. Onde estão os seus talentos? Onde estão os seus dons? Onde estão os recursos que são
inerentes à sua vida. Então envolva-se em projetos que promovam justiça e ajuda aos necessitados através da igreja. Nós aqui temos o Café com Cristo, a capelania hospitalar, nós temos a benemerência, nós temos a ação social, nós temos o Dia de Expressão de Amor e Cidadania, nós temos o projeto Gerando Futuro, nós temos o Ministério Infantil, nós temos tantas coisas que essa igreja realiza. Por que você não está lá? Terceiro, viva com integridade. Seja um cristão autêntico no trabalho, seja um cristão autêntico na escola, seja um cristão autêntico na política, seja um cristão autêntico na família, seja um cristão autêntico onde você estiver, porque a transformação começa com você. Para concluir, o Brasil está em crise, mas Deus tem um plano, aleluia. Ele não precisa de uma maioria, ele precisa de um povo disposto a se humilhar, a orar e se converter dos seus maus caminhos, se converter da sua apatia, se converter da sua omissão, arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo que é a sua responsabilidade como servo do Senhor. Quando nos posicionamos como sal e luz, amados, Deus age. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, vê se tem cara de sal. Faz cara de sal aí, irmão, quando olhar para você. Diz para ele, vai começar através de você. Salgando, fazendo diferença. Mas a pergunta é, você está disposto a fazer parte dessa reforma? Você está disposto a colocar a mão na massa? Você está disposto a pegar a lixa e começar a lixar? Você está disposto a pegar a pá e começar a virar o concreto? Você está disposto a colocar a mão na trincha e começar a pintar a parede? A reforma começa no seu coração, no meu coração, mas o impacto dela vai transformar tudo ao nosso redor. E é ela que Deus vai usar para transformar a nação. Mas a pergunta que o Senhor quer fazer a você nessa noite, quando nós já iniciamos 2025, ano de reforma, a pergunta é, você quer fazer parte da reforma ou você quer apenas que ela exista, que ela aconteça? Para vivermos um tempo ainda pior. Porque aquilo que não é reformado só piora. Pensa sobre isso. Eu quero orar com você por um avivamento nessa cidade. Um avivamento nesse estado. Um avivamento para o Brasil. Então vamos nos comprometer a buscar a Deus com todo o nosso coração para que Ele nos use para sarar a nossa terra. 2025 é ano de reformar. Saia daqui hoje decidido a não mais dar desculpas. Saia daqui hoje a deixar de ser um questionador ou um crítico. Saia daqui hoje decidido a fazer parte do processo de reforma. Não apenas a reforma do templo, que se faz necessário, não apenas a reforma do nosso prédio de educação, mas a reforma de Belfor Roxo, a reforma do estado do Rio de Janeiro, a reforma desse Brasil, a reforma da tua cidade, do teu bairro, da tua casa, da tua família, da tua vizinhança. Eu conheço um crente que quando foi morar num determinado condomínio, ele parou na guarita para registrar lá a placa do carro, número do telefone, e o segurança, porteiro, virou para ele e disse assim, o senhor vai morar na casa tal, né? O senhor está morando assim, aí aquele lugar ali é o pior lugar desse condomínio. Você já pensou, você vai morar num condomínio
E a primeira vez que você tem um contato com alguém do condomínio, que é o porteiro, o cara já te dá uma notícia dessa. E, ó, já vou avisando para o senhor, hein? Aquele lugar ali é o pior lugar do condomínio. Os vizinhos não se respeitam. É onde acontecem os maiores barracos. Sua casa é a tal, né? Do lado, o povo só fala palavrão, grita alto, a gritaria. É um negócio, é um desacerto. Mas aquele morador era um crente. E mediante aquela informação que ele recebeu, em vez de ele ficar abatido, triste, constrangido, ele disse: eu já entendi, senhor. Eu tenho que ser o diferencial nesse lugar para fazer diferente esse lugar. E Satanás arrumou logo uma situação com um vizinho de frente, numa realidade em que o vizinho criou um problema e saiu ofendendo e gritando aquele morador novo, que em vez de reagir àquela agressividade, se colocou de forma humilde, falou manso e quebrou aquele vizinho arrogante, ignorante, agressivo, que acabou por se sentir constrangido pela forma como falou. O vizinho do lado só colocava músicas esquisitas com som altíssimo, incomodando, falando palavrão. Aquele vizinho foi lá bater na porta da casa dele e dizer: como vai, vizinho, tudo bem? Sou seu novo vizinho, morador aqui. E já foi levando uma coisa gostosa, como era ele que deveria receber as boas-vindas. Ele já foi levando uma coisa gostosa para adoçar o ambiente do relacionamento. E aquilo foi quebrando o ambiente. Em pouco tempo, aquele lugar que era o lugar do barraco, onde os vizinhos, aquele vizinho que era o que criou o problema, não ficou tanto tempo lá, acabou se mudando. Deus foi operando. O vizinho do lado, que era espalhafatoso, o ambiente da casa que era de gritaria, de xingamento, um dia aquele vizinho novo ouviu dizer: ô, senhor, para de xingar aí, pô, vamos respeitar o vizinho aqui do lado. Quando você é sal, você faz diferença no ambiente. Quando você é luz, emanando a luz de Cristo, você faz diferença no ambiente. E Deus vai operando através de você, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você quer fazer parte da reforma? Então saia daqui hoje dizendo: eu vou estar envolvido nesse processo. Belfor Roxo será diferente, minha casa será diferente, minha vizinhança será diferente, porque eu serei diferente. Eu não aceito continuar sendo o crente que eu tenho sido. Eu não aceito mais murmurar, reclamar da situação, quando eu não estou fazendo aquilo que deveria para mover o coração de Deus e o braço do Senhor a meu favor e em favor da nossa realidade, para que a reforma aconteça. Faça agora uma oração de consagração, pedindo perdão a Deus pelos pecados que você cometeu, pedindo a Deus perdão pelos pecados da nação, clamando por um mover do Espírito Santo, a começar de você, e que vá se expandindo para o ambiente da igreja, não só a igreja aqui, mas as igrejas do Senhor, onde elas estiverem nessa nação, porque nada será diferente, irmãos. As coisas poderão piorar muito mais esse ano, se a igreja de Jesus,
se o povo que se chama pelo nome do Deus vivo não arregaçar as mangas para fazer parte da reforma que se faz necessária. E essa reforma é espiritual. Não adianta pensar no político A, B, C, não, você tem que pensar a realidade, ela é espiritual. Tudo o que a gente está vendo, toda a caoticidade é consequência, é sintoma do que está errado. E o que está errado é que uma nação inteira, de maioria cristã, não está fazendo diferença, pelo contrário, está vivendo de modo ofensivo à santidade de Deus. Mas tudo começa de dentro para fora. Tem que começar do seu coração, tem que começar do meu. Com quantos de nós Deus pode contar? Eu convido você a ficar em pé, se Ele pode contar com você, porque você entendeu e verdadeira, consciente, racionalmente, você vai fazer a sua parte e vai dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar é reconhecer os pecados, confessá-los, pedir perdão. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, que conhece as intenções com as quais nós falamos com Ele, vai perdoar todo aquele que sinceramente assim o fizer reconhecido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, quando nós então passarmos a orar de modo correto, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e arrependido dos seus pecados, converter o seu coração para mim, você tem que querer verdadeiramente e agir coerentemente com esse querer. Você está afastado da igreja, está fazendo o que lá fora? Se você diz que ama a Deus. Você disse: eu aceitei Jesus como único eterno suficiente Salvador, e por que não recebeu Ele ainda como Senhor da tua vida? Obedecendo a Ele. Você está vivendo uma realidade que você sabe que deveria ter corrigido e consertado, isso ainda não fez. Se você não reformar o que está errado na sua vida, se você não consertar o que está precisando consertar aí, por que Deus vai ouvir a sua oração para fazer diferente? Então coloca agora diante de Deus, nesses minutos iniciais do ano de 2025, abra a tua boca, reconheça, confesse, peça perdão e se consagre fazendo uma aliança ao Senhor, de que nesse ano de 2025, com teus bens, com teus talentos, com seu tempo, com a sua vida, com teu testemunho, você fará a diferença para viver como um cristão autêntico, perseguindo o alvo, que é ser a imagem e semelhança do Senhor, restaurada, ter um linguajar que glorifica a Deus, ter um proceder que glorifica a Deus, ser uma esposa de acordo com os princípios e valores estabelecidos por Deus e não pela sociedade corrompida pelo feminismo, por essas ideologias malditas, ser um marido segundo os princípios e valores estabelecidos por Deus e não o que a sociedade corrompida distorceu, ser um filho que obedece aos pais, vivendo em submissão conforme estabelece a palavra de Deus e não sendo um rebelde sem causa, que bate de frente, que retruca, mas fazendo diferença, para que a oração que você fizer seja ouvida e atendida pelo Senhor, porque nada muda
até que a gente mude. E a transformação, a reforma lá fora, ela precisa começar aqui dentro.